Agosto 12, Neemias 3, verso 15a, 5, verso 13. Os reparos da porta da fonte foram realizados por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, colocou o telhado, levantou as portas e pôs os ferrolhos e as trancas. Além disso, consertou o muro do tanque de Siloé, perto do jardim do rei, e reconstruiu o muro até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele estava Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur. Ele reconstruiu o muro desde o lugar em frente dos túmulos da família de Davi até o reservatório de água até a casa dos guerreiros. Os reparos do trecho seguinte foram realizados por um grupo de levitas que trabalharam sob a supervisão de Reum, filho de Bani. Depois deles vinham Asabias, governador de metade do distrito de Keila, representando o seu distrito. No trecho seguinte trabalharam seus parentes, liderados por Binui, filho de Anadade, governador da outra metade do distrito de Keila. Ezer, filho de Jesua, governador do distrito de Mispá, consertou o trecho seguinte do muro, desde o lugar em frente da subida para a Casa das Armas até a esquina do muro. Mais adiante, Baruque, filho de Zabai, consertou com grande zelo o trecho desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Menemote, filho de Urias e neto de Acus, reconstruiu o trecho do muro desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim da casa. Os reparos do trecho seguinte foram realizados pelos sacerdotes que moravam ao redor da cidade. Ao seu lado, Benjamim, Assub, consertaram o trecho em frente de suas casas. E Azarias, filho de Maazéias e neto de Ananias, consertou o trecho ao lado de sua casa. Em seguida, vinha Binui, filho de Enadade, e consertou o trecho desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, consertou o trecho em frente da esquina do muro e da torre do Palácio Real, ao lado do pátio da guarda. Ao lado dele estavam Pedaías, filho de Parós, e os servidores do templo que moravam na colina de Ofel, que consertaram o muro até o lugar em frente da Porta das Águas, a leste, e da torre do palácio. Mais adiante, os habitantes de Tecoa consertaram outro trecho, desde o lugar em frente da grande torre alta até o muro de Ofel. Os reparos acima da porta dos cavalos foram realizados pelos sacerdotes. Cada um consertou o trecho do muro em frente de sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, também consertou o trecho do muro em frente de sua casa. Ao seu lado estava Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Ananias, filho de Selemias, e Anum, sexto filho de Zalaf, consertaram o trecho seguinte, enquanto Mesulão, filho de Berequias, consertou o trecho em frente de onde ele morava. Malquias, um dos ourives, consertou o muro até as casas para os servidores do templo e para os negociantes, em frente da porta da guarda. Então, continuou o trabalho até a sala superior da esquina. Os outros ourives e negociantes consertaram o muro desde a sala superior da esquina até a porta das ovelhas. Sambalat ficou furioso quando soube que estavam reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: "O que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir um muro em um dia só porque oferecem alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho?" Tobias, o amonita, estava a seu lado e comentou: "Basta uma raposa subir lá, e esse muro de pedra desaba." Então orei: "Ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles, e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore sua culpa, não apague seus pecados
pois provocaram tua ira aqui, diante dos construtores. Por fim, o muro foi reconstruído até metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir, lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por família, para que montassem guarda armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construía um muro. Os trabalhadores prosseguiram com a obra. Com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então, expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é extensa. Estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar. Nosso Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião, eu disse aos que moravam fora dos muros que passassem a noite em Jerusalém. Assim, eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo, trocava de roupa. Carregávamos sempre as nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Por esse tempo, alguns homens e suas esposas fizeram um grande protesto contra seus irmãos judeus. Alguns deles diziam: nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimento para sobreviver. Outros diziam: hipotecamos nossos campos, nossas videiras e nossas casas para conseguir comida durante este período de escassez. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei sobre nossos campos e vinhedos. Somos da mesma família que os ricos e nossos filhos são iguais aos filhos deles. Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravos, só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas de nossas filhas, e não há nada que possamos fazer, pois nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros. Quando ouvi essas reclamações, fiquei muito indignado. Depois de pensar bem na questão, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo: vocês estão prejudicando seus próprios irmãos ao cobrar quando lhe pedem dinheiro emprestado. Em seguida, convoquei uma reunião pública para tratar do problema. Na reunião, eu lhes disse: temos feito todo o possível para resgatar nossos irmãos judeus que se venderam a estrangeiros, mas agora vocês os vendem de volta à escravidão. Quantas vezes precisaremos resgatá-los? E eles não tinham nada a dizer em sua defesa.
Então prossegui. O que vocês estão fazendo não é certo. Acaso não deviam andar no temor de nosso Deus para evitar a zombaria das nações inimigas? Eu, meus irmãos e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e cereal para o povo. Agora, porém, deixamos de cobrar juros. Devolvam-lhes hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais e suas casas. Devolvam também a 100ª parte, os juros que cobraram quando lhes emprestaram dinheiro, cereais, vinho novo e azeite. Eles responderam: devolveremos tudo e não exigiremos mais nada do povo. Faremos conforme você diz. Então, chamei os sacerdotes e fiz os nobres e os oficiais jurarem que cumpririam sua promessa. Depois, sacudi as dobras de meu manto e disse: que Deus assim os sacuda de seus lares e de suas propriedades se vocês não cumprirem o que prometeram. Que fiquem sem absolutamente nada. Toda a comunidade respondeu: Amém, e louvaram o Senhor. E o povo cumpriu o que havia prometido. 1 Coríntios 7, versos 25 a 40. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável, e eu a compartilharei com vocês. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se, contudo, vier a se casar, não é pecado. E, se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades. E minha intenção é poupá-los disso. Irmãos, isso é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades deste mundo e em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. Digo isso para seu bem e não para lhe impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor com o mínimo possível de distrações. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela, como é desejo dele. Não é pecado, mas se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente. E creio que, ao dizer isso, lhe dou o conselho do Espírito de Deus. Salmos 32, versos 1 a 11. Salmo de Davi. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto eu me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa.
Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Provérbios 21, versos 5 a 7. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. A riqueza obtida por meio de mentiras é neblina que dissipa e armadilha mortal. A violência dos perversos os destruirá, pois se recusam a fazer o que é justo.